a concorrência está fraca e isso é bom. Já notaram que a maioria das pessoas no dia de hoje tem muita dificuldade ou até uma extrema dificuldade simplesmente para largar determinadas coisas que no final afetam o seu desenvolvimento? E é por isso que a maioria das pessoas no dia de hoje, quando é para perseguir algo, seja fazer estudar, seja trabalhar, seja alcançar determinado objetivo, dá pra ver que a maioria das pessoas, tipo, pelo menos 70% tem dificuldade extrema. Mas não é porque elas não sejam capazes ou realmente não tenham habilidade para fazer isso. Acreditem, 90%, 99% vai ter de fato uma chance real de fazer algo. Mas o fato é que as pessoas no dia de hoje estão tão afundadas em pequenos vícios como vício de celular, vício de internet, é um monte de vícios assim. As pessoas realmente estão tão afundadas nisso que acabam não priorizando o que de fato deve ser priorizado. E é por isso que, se você realmente tem na sua vida um objetivo a ser feito, um propósito que você quer alcançar de fato, e que você sabe que vai ter que tirar determinadas coisas que de fato não vão te agregar e principalmente podem atrasar o seu desenvolvimento, então você sabe que deve ser largado. Mas é bom você ter em mente que o descanso muitas vezes é normal. Muitas vezes a gente vai querer se distrair com alguma coisa, seja uma série, seja um filme, mas que, sobretudo, a gente sempre tenha em mente que a gente vai ter que voltar para a rotina ativa, voltar para aquele desconforto, sair da nossa zona e, principalmente, focar e fazer o que for, o que é necessário todos os dias. Porque, se for olhar bem, a priorização da constância na nossa vida é algo extremamente importante, cara. Se você dedicar lá 30 minutos para estudar, ou para focar em determinado objetivo, cara, se você olhar bem, 30 minutos vezes 7. Esse vai ser o tempo que você já dedicou na sua semana, entendeu? Então é tudo uma questão de constância, da gente estar lá todos os dias focando no nosso objetivo, mas que, sobretudo, nesse tempo a gente de fato foque e não esteja alheio a se distrair com alguma coisa ou alguma outra. É basicamente a gente e o nosso objetivo. A gente tem que ter isso em mente. Mas o fato é que o foco desse vídeo é para falar sobre esse fator da concorrência, cara. Se você realmente assim tá procurando, tá em um lugar que você quer alcançar, mas assim você tá com medo da concorrência, eu já te aviso que, se você tem esse fator de estar disposto a alcançar o seu objetivo, se abster das distrações e das coisas que realmente te afetam para buscar esse objetivo, você já andou meio caminho, porque, por incrível que pareça, 90% não está disposto a fazer isso. As pessoas estão tão alheias que no final se esquecem do que realmente vai agregar na vida delas. E no final elas vão preferir, por exemplo, elas estão estudando para algum concurso, elas têm ciência de que precisam estudar pelo menos 2, 3 horas. Obviamente, cada um tem o seu tempo de estudo, mas assim, mas normalmente é de 2 a 3 horas que uma pessoa normalmente precisa estudar, assim, tipo, para estudar de forma ativa, é realmente agregar o conteúdo e de fato entender mais, entendeu? Agregar o conteúdo, ter exercício, assim, realmente ter um estudo ativo. Mas o fato é que a maioria das pessoas normalmente faz, é, faz estudos normalmente com o celular, com o computador, e normalmente acaba se distraindo, o que é péssimo. E eu falo isso por experiência própria, porque eu mesmo, quando estudava, eu acabava ficando no celular, acabava esquecendo do estudo. Então era uma coisa totalmente desregulada para mim. E quando eu de fato introduzi essa ideia na minha cabeça de que eu tinha que se eu tinha um objetivo, que era passar num concurso, mas que eu tinha que estudar de forma ativa, sem distração, sem nada, eu realmente me afastei de tudo e, por incrível que pareça, o meu estudo melhorou muito. Então, é esse fator, cara, você tem que estar disposto a abandonar determinados hábitos para alcançar um objetivo maior que você de fato sabe que vai te agregar. Mas o fato é que muitas vezes a gente está tão alheio assim a coisas que a gente nem sabe que nos afetam, mas na realidade nos afetam e a gente vai acabar tendo que se afastar. Então é por isso que eu digo assim, cara, se você, principalmente para você matar a comparação dentro de si mesmo, porque, por incrível que pareça, as pessoas não, nos dias de hoje, não estão tão dispostas
a fazerem as coisas de forma difícil, elas querem mais pelo jeito fácil. E então você já tendo ciência de que é necessário fazer pelo jeito difícil, cara, você já andou meio caminho, você já tá com a mentalidade. Agora basta você aplicar. Tá com o objetivo? Tá com a mentalidade? Então vai para frente. Busca aquilo que você quer. Faça o que é necessário fazer todos os dias. E com isso, tendo essa constância, tendo essa mentalidade, você pode sim ir longe. Beleza, gente? Esse foi o vídeo do canal. Espero que vocês fiquem ligados nos próximos vídeos, porque vai sair muito conteúdo novo. E principalmente, gente, me sigam, ativem o sininho para ficarem ligados nos próximos vídeos. E é isso, gente. Vamos para cima. Tchau.